Bom, o que nós vamos ver hoje, tá? A matéria que nós vamos iniciar hoje é em cima do Código de Ética, tá? O Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios, que é a única parte para o concurso de 15 de dezembro que é legislação propriamente dita, tá? Já são outras matérias, a gente já sabe que é português, matemática, conhecimentos gerais e informática, mas o Código de Ética, ela é uma legislação, né, aplicada. E a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte: são 5 questões, né, que vale cada uma 1 ponto. Tem que acertar essas questões aí, pelo menos umas 4 ali das 5, né, se possível as 5 tem que acertar. Então, não é muito simplesinho o Código de Ética, mas ele é curto. Tá? Ele é ali 20 artigos, tá? Não é muitas páginas, não são muitas páginas. Então, uma leitura bem, lendo bem ele e pegando a ideia explicativa, tá, do que ele significa, dá para acertar todas as questões. Então, ou a questão vai vir igual ao que está ali no Código de Ética, fazendo trocas de palavras, ou ali no relacionamento, tudo bom? No relacionamento com os Correios, com a sociedade, com seus próprios empregados, etc., fazendo alguma troca ali das funções, etc., ou em cima de alguma montagem de situação, por isso que vai ter que entender algumas condutas, tá? Então ele não é tão simples, mas ele é curto. Então, com bastante leitura e entendimento, dá para acertar todas as questões, tá? Porém, tem que ler, tá? Tem que ler bem ele e entender, mais do que memorizar, e entender alguns aspectos do Código de Ética, tá? Então são 5 questões ali importantes que temos que tentar ganhar todas elas, tá? Temos que tentar ganhar todas elas na prova. E vai fazer uma diferença. Antes da gente partir para o Código de Ética e começar a raciocinar em cima dele, duas premissas, 2 pontos que a gente tem que entender, tá? Então, olha só, 2 pontos para entenderem antes da gente entrar para o Código de Ética. Primeiro, nós vamos situar aonde que a empresa pública Correios, que é uma empresa pública, onde é que ela está situada dentro da nossa administração pública, tá? Então, num Estado democrático de direito, onde a base é a Constituição, tá? Nós temos assim, ó, nós temos 3 poderes, tá? 3 poderes. 3 poderes. Esses poderes são o Executivo, olha lá, o Legislativo e o Judiciário. Tá. Então, dentro de uma ideia de Estado democrático de direito, tá? Nós temos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa é a teoria fundamental de Montesquieu, o cara que inventou esses 3 poderes. O Brasil, ele já chegou a ter um 4º poder, tá? Muito tempo atrás, lá na Constituição Brasileira de 1824, a primeira Constituição, ele tinha um 4º poder chamado moderador. Mas isso não nos interessa. Então, 3 poderes. Tá? Esse aqui não nos interessa para a prova, tá? O Legislativo, que faz as leis, tá? Que não nos interessa para a prova. O Poder Judiciário, tá? Que julga e aplica as leis, também não nos interessa para a prova, tá? O Executivo, tá, é aquele que administra, tá? Ele administra a parte orçamentária, ele executa, ele é a parte de execução e administração, tá? Essa administração, tá, que vai fazer parte do Poder Executivo, a gente vai chamar de administração pública, tá? Administração pública. É essa administração pública que vai exercer as funções típicas do Poder Executivo. O Poder Executivo, no âmbito federal, é o presidente, né, os ministérios, o gabinete presidencial e os ministérios. No âmbito estadual é o governador e suas secretarias. No âmbito municipal é o prefeito e suas secretarias, tá? Seus secretários ali, resumindo.
Só que essa administração pública, tá, que faz as funções do Poder Executivo, ela se divide numa administração pública direta e numa administração pública indireta, tá? Direta e indireta. A direta é quando o próprio poder público executa a sua função diretamente através do que a gente chama de órgãos públicos. Tá? De órgãos públicos. Ok. Quem são os órgãos públicos? São as secretarias que o município tem, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. No Estado, mesma coisa, Secretaria de Segurança, etc, etc. E no governo federal, os ministérios. Tá? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, etc. Meio Ambiente. Isso são os órgãos públicos. No entanto, com o passar do tempo, tá? Isso há muitos anos, se percebeu que somente pelos órgãos públicos não era possível ter uma boa administração, tá? Principalmente porque os órgãos públicos, como eles são meio genéricos, falta uma característica, que é a especialidade, ou seja, a entidade ser especialista em tal coisa. E aí, com o passar do tempo, chegou-se à conclusão que essa administração direta teria que ter um apoio da chamada administração indireta. Ou seja, essa administração direta criaria a administração indireta para apoiar o poder, né, a administração pública a executar suas funções. Só que mais específico. Então, na indireta, ao invés de ser órgãos públicos, são as chamadas entidades administrativas. Nessas entidades administrativas, da administração pública indireta, praticamente são 4, tá? No geral, são 4. Uma, as autarquias. 2, as fundações. 3, as sociedades de economia mista. Autarquias, vou dar um exemplo, no STF, por exemplo. Fundações, geralmente as universidades públicas. Sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, por exemplo. Mas tem uma classe, e é aqui que nos interessa. As empresas públicas. E adivinha quem é a empresa pública? Os Correios. Tá? Então, aqui nos interessa, ó, os Correios. Essa empresa brasileira aí, Correios e Telégrafos, é uma empresa pública. Tá? Empresa pública. Aqui é só não precisa vocês gravarem, tá? Eu só tenho um exemplo. A autarquia, o INSS, por exemplo, é uma autarquia. Mas eu só preciso situar vocês que o Correio entra dentro de empresas públicas. Assim como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que gravar, o Correio, tá? Os Correios fazem parte da administração pública indireta dentro da ramificação de empresa pública, tá? Ele é uma empresa pública, ok? Empresa pública, primeira coisa, tá? Isso aqui só para a gente se situar, onde que vocês vão estar inseridos após serem empossados lá depois que vocês tomarem posse nos Correios. E todos terão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer parte da empresa pública Correios, que faz parte da administração pública indireta. Tá? Indireta. Essa é a primeira coisa. Isso é geral, tá? É uma ideia geral que eu preciso que vocês saibam primeiro. Segunda coisa geral que vocês precisam saber. A gente tem no Brasil, e assim como em qualquer país ao qual seja um Estado de direito, tá? A gente tem no topo, ó, digamos assim, no topo das leis, lá em cima, a lei maior de todas, a Constituição Federal. Tá? A Constituição Federal é a lei maior, tá? A lei maior, a Constituição Federal. E isso há muito tempo, tá? Há muito tempo. Sobretudo a partir ali da Revolução Francesa em 1789, mas a Constituição Federal é a lei maior. Ou seja,
Tudo que é lei que vier abaixo, ela não pode contrariar o que está na Constituição Federal. Então, o nosso código de conduta ética, tá, e de integridade dos Correios, vamos botar aquele texto aqui, ó. Eu vou botar código de conduta, tá? Para não ficar escrevendo muito. O código de conduta. O código de conduta, ele não pode contrariar o que está na Constituição Federal. Ele também não pode contrariar e tem que estar submisso, tá? Subordinado a outras leis. Leis complementares, leis ordinárias que estão abaixo da Constituição. E ainda tem outros códigos de ética, e aqui pode cair na prova, nós vamos ver agora, outros códigos de conduta que também vocês, como empregados públicos, vão estar subordinados. O Código de Conduta, por exemplo, do servidor público da administração federal como um todo, tá? Ou o Código de Conduta da alta administração dos Correios. Então, esse Código de Conduta que a gente vai olhar a partir de agora, ele está regulado, ele não pode contrariar o que está acima dele, sobretudo a Constituição e seus princípios, que nós vamos começar a ver agora. Então, duas ideias iniciais. Saber que o Correio é uma empresa pública, sendo empresa pública, ele está dentro da administração pública indireta. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia é que ele, código de conduta, tá? Ele não pode se contrapor, ir contra as leis, as normas que estão acima dele. Principalmente a Constituição e seus princípios e normas. Tá? Pegaram essas duas ideias? A partir daqui a gente anda para dentro do código e começa a detalhar, tá? A partir do momento que a gente tem essas duas ideias aí. São códigos de conduta, ética e integridade. Nós vamos esmiuçar bem, tá? Porque a gente não pode perder questão desse código que vai ser um diferencial essas 5 questões aí, tá? Porque a legislação, né, o pessoal que vai fazer a prova, talvez já venha meio ali estudando português e matemática, porque já sabia-se que ia cair, mas essa legislação ninguém sabia que ia cair. Então quem acertar 5 vai dar um pulo aí dentro da concorrência. E não é tão simplesinho. Vamos lá. Tem um material desse de ética. Sim, estava ali na frente. Eu mandei no grupo. Não, é que eu faço da polícia, né? Ah, eu falei que quem puder vir, né? Tá. Tem o código ali na frente, se tu quiser pegar, ou tu vai acompanhando aqui e depois tu pega, sabe? Olha só. Vamos começar, tá? A notícia boa é que esse código, tá? Ele só tem 21 artigos, tá? Embora ele seja um esmiuçado ali, né? Tem incisos, alíneas, etc. Vamos começar. Bom, ele começa assim. O Conselho de Administração dos Correios resolve aprovar o presente Código de Ética, Conduta e Integridade. Tá? Então ele foi aprovado pelo Conselho de Administração dos Correios e aí começam os capítulos, tá? Na primeira ideia, já começa assim, ó, da introdução. Aqui, ok? Nesse ladinho aqui, tranquilo? Dá para pagar? Dá. Então vocês vão precisar fazer anotações aí ou no próprio papiro aí, ou se quiserem anotar no caderno. Então olha só como é que ele começa. O Código de Conduta Ética e Integridade, ele começa aqui, tá? Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa, ou seja, qual é o objetivo? Ele visa a quê? Visa o quê? Qual é o objetivo do Código de Ética? Ele visa, pela interpretação que nós estamos vendo aqui, 3 coisas. E isso pode cair já direto à prova. O Código de Conduta Ética foi criado para quê? Tal nas alternativas, das 4 alternativas. Olha só. Primeira ideia, ele visa. O que ele visa em primeiro lugar?
Visa a prevenção de desvios éticos de conduta. Essa é a primeira coisa que ele visa. Prevenção de desvios éticos de conduta. É a primeira coisa. Ele quer prevenir. Ó, prevenção de desvios éticos de conduta. Ele visa a primeira coisa. Ele quer prevenir os desvios éticos de conduta. De quem? De todo mundo que está ligado aos Correios. Sejam os empregados públicos, seja a alta cúpula, seja quem está contratado, etc. Esse é o primeiro ponto. Então ele não quer comportamentos antiéticos dentro do Correios. Ele tem que preservar a instituição, a imagem da instituição. Então é prevenir os desvios éticos. Esse é o primeiro ponto que ele fez. Aí segue, ó. E, olha a conjunção aditiva. E, então ele tem mais um outro ponto. A consecução. O que é a consecução? Conquista. Ó, segundo ponto que ele visa, ó. 2. Ele quer a consecução, que é a mesma coisa que conquista, de seus objetivos organizacionais. Então, o Correios, ali, depois a partir dos outros artigos, vai falar dos objetivos. Então ele quer assegurar, ele quer conquistar os objetivos. Objetivos de quem? Da organização da empresa pública Correios. O segundo ponto. Então, se ele prevenir os desvios éticos, ele vai conseguir atingir os objetivos ao qual a empresa pública possui. Então, a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética. Peraí. Princípios. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver o que é princípios. Mas antes, vamos só completar o que ele visa. Tem uma terceira coisa que ele visa aí, ó. Depois, em todas as relações, olha a condição aditiva de novo, sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Ou seja, o código, ele também vai visar e vai mostrar que sanções as pessoas ligadas à empresa pública Correios vão ter como consequência dos seus atos antiéticos. Então, ele quer prevenir os desvios éticos. Para quê? Para alcançar os objetivos da empresa pública Correio. Tá, mas de quem não se comportar direitinho, quem tiver desvio ético, vai ter sanções. Tá? Então, o CI visa isso aqui, ó. Código de conduta, tá? O código visa isso tudo. Tudo no artigo 1º, ó. Num artigo a gente está extraindo várias coisas. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa, prevenção de quê? De desvios éticos. Ele quer prevenir que seus empregados, servidores, etc., que nós vamos ver a distinção daqui a pouco, tenham condutas antiéticas. 2, ele quer isso, né, para quê? Para conquistar os objetivos da organização. E as sanções. Só que ali, no segundo objetivo, quando ele fala consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa, ou seja, divulgando a identidade dos Correios como uma instituição com credibilidade, etc., ética, e de orientações sobre os compromissos e agir de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações. Ou seja, esse código de conduta, ele tem que estar de acordo com os princípios da legislação. Que legislação? Leis e Constituição. Sejam princípios expressos ou implícitos, que nós vamos ver agora. Tá, mas o que é princípio? O que é princípio? O que vocês acham? O que vocês entendem? O que é um princípio? Um princípio é o seguinte, ó. O princípio é o nosso modo de agir, a nossa base ética de agir. Por exemplo, nós como pessoas físicas, nós temos padrões de conduta.
pela nossa educação, etc, etc. O princípio é a mesma coisa. O princípio é uma norma. O princípio é um padrão de conduta. O princípio é um padrão de conduta. Então a gente tem que seguir esses princípios que a Constituição, que as leis nos passam, tá? De como a instituição Correios deve agir, tá? Tudo é isso aqui, ó. Os preceitos de como a instituição deve agir. Será que será que você, na função de agente dos Correios, quando chega uma correspondência, você vai abrir a correspondência para a lei e depois fechar de novo para entregar? Isso é ético? Não. Se você fizer isso, você está sendo antiético e vai ser aplicadas sanções em cima dessa conduta antiética. Tá? Em cima dessa conduta antiética. Ok. Artigo 1º, então. O que é o artigo 1º? O que o Código visa? Qual é o objetivo do Código? Por que ele nasceu? Por que ele foi criado? Para isso, prevenção dos desvios éticos, prevenir, para conquistar os objetivos e aplicar sanções naqueles que se desviam. Resumindo, é isso. Então, o que pode cair na prova? Ou eles colocam o artigo 1º ipsis literis, ou seja, igualzinho que está ali, ou eles criam uma situação. Visa tal coisa e tal coisa. Resumindo, o código de ética, o objetivo dele, o que ele visa? Essas três aqui, tá? Número 1, número 2 e número 3. Com base em princípio. Que são esses padrões de conduta, tá? Aí aqui agora a gente vai entrar num ponto interessante. Que está no artigo 2º. Aí já entra outro capítulo, a abrangência. Isso aqui é a introdução. Para que ele visa? Aí tem o seguinte, tem a abrangência. A quem se aplica o Código de Ética? Então, o artigo 2º do Código, artigo 2º, ele fala o quê? Abrangência. Abrangência é como se eu perguntasse assim, a quem se aplica esse código? Quem é que está subordinado a ele? É como se eu perguntasse isso, a quem se aplica? A quem se aplica o Código de Ética? Quer resumir? Todo mundo. Todo mundo está ligado ao correio de alguma forma. Então, eu vou botar aqui, todo mundo. Entre aspas. Que está no artigo 2º. Mas aqui vocês têm que interpretar umas coisinhas. Olha só. Eu vou ler e aí vocês vão ver que tem coisa separada aqui, Este Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória. Primeira coisa que você tem que sublinhar. Obrigatória. Observância obrigatória. É obrigatório para todos. Não é facultativo. Acho que eu não sei se eu vou cumprir. Não, é obrigatório. Então, a primeira coisa da abrangência é obrigatório. É obrigatório. Então, sublinha aí no código, obrigatório. Se eles tirarem essa palavra obrigatório, já está errada a questão. Tá? É de observância obrigatória. Por todos os membros do Conselho de Administração e Fiscal, tá? Então, a alta cúpula dos Correios. Não somos nós. A alta cúpula dos Correios. Então, vai ser obrigatório para quem? Conselho de Administração e Fiscal. Vai ser obrigatório para a direção executiva. Para a direção executiva. Isso aqui é os cabeças lá do Correios, tá? Os caras que estão na alta cúpula. Conselho de Administração Fiscal, da diretoria executiva e dos comitês estatutários. Calma aí. Conselho de Administração Fiscal, direção executiva, comitês estatutários.
Estatutários. Peraí. Estatutário? Estatutário é uma lei que regula servidores por estatuto. A pergunta é, os senhores e as senhoras, passando no concurso dia 15 de novembro, depois vão ser nomeados, posse e entra em exercício, os senhores serão estatutários? Não. Vocês não serão estatutários, vocês serão seletistas, porque vocês estarão numa empresa pública. Vocês não serão estatutários, porque vocês estarão numa empresa pública, concursados. Mas, Correios, empresa pública, né? Caixa Econômica Federal, empresa pública, né? Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, ninguém é estatutário. Todos são empregados públicos. Então não são estatutários. Quem é estatutário? A alta cúpula. Aqueles ali fizeram um concurso, só que para ser estatutário. Então eles têm estabilidade. Mas aí, para esse concurso, esse estatutário é uma coisa maior do... Não é que seja maior. A diferença é, está vendo esses aqui? Sim. Os direitos e deveres deles são regidos por uma lei que é denominado estatuto. Qual é a grande diferença do estatutário? Sim. Estabilidade. O estatutário, ele tem estabilidade. Estabilidade. Vocês são seletistas, CLT. Só que como é concurso, é um sistema híbrido. Tá? É um sistema híbrido do direito administrativo. Mas os seus direitos e deveres são regulados pela CLT. Então, por exemplo, tem direitos que o empregado público tem, como a FGTS, que o estatutário não tem. Tem os pós e os contras. Tá? Não. A lei que regula seus direitos e deveres, você passou no Correio, prova do Correio, vai ser nomeado, diário oficial, Patrícia foi chamada, vai lá tomar posse, vai assinar o documento da posse lá. A partir dali, que tu entra, né, na instituição, tu faz o juramento, tem que fazer juramento lá. Não entra na instituição, tu vai ter os direitos e teus deveres, por exemplo, teu 13º, teu direito de férias, teu direito de greve, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Se alguém que é estatutário passa num concurso estatutário, exemplo, INSS estatuto, tá? Polícia, militar, prefeitura estatutário, dependendo do se é cargo, né? A maioria é estatutário. Não passa, né? Porque é de administração direta, não tá? Exatamente. Aí é estatutário. Aí é regulado pela lei. No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel. Essa é a lei. Você passar na Polícia Civil. Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Estatuto, lei. Tá? Então, esses carinhas aqui, ó, eles estão submissos ao Código de Conduta e Ética? Sim. Sim, são os primeiros. Embora eles estejam estatutários, mas eles estão dentro da empresa pública Correios. Ah, esse é o primeiro ponto. Entrou. E do comitê. Assessores especiais contratados. Tá? Assessores especiais contratados. Aqui é contrato. Tá? É um assessor para determinado assunto que foi contratado. Tá? Ele não passou no concurso, ele foi contratado. Vai estar dentro aqui? Sim. Assessor especial contratado. Assessor especial contratado também está submisso ao Código de Ética. Aí agora é vocês, empregados. Vocês são empregados? Sim. Públicos? Mas são. Ó, empregados públicos? Mas são. Ó, empregados ou empregados públicos. Só estou botando entre aspas porque não está escrito ali. Ali só diz empregados. Mas é empregado público, concursado. Tá? A diferença é o regime, tá, que vocês vão estar submissos, CLT e não estatuto. Empregados serão votos senhorias a partir da posse.
Depois, servidores e empregados cedidos aos Correios. Ó, servidores, se é servidor, é servidor público. Ele passou num concurso estatutário e foi cedido de algum lugar para estar no Correios. E empregados cedidos aos Correios, tá? Então, pessoas cedidas aos Correios. Ó, o cara é servidor. Ó, quem é servidor? Passou no concurso, é estatutário. Servidor, tem cargo público. Você será um cargo público? Não. Emprego público. É diferente. Servidores e empregados cedidos aos Correios. Aos Correios. De outro órgão público ou de outra entidade administrativa cedido aos Correios está submisso ao Código de Ética porque ele está prestando serviço ao Correio. Aí segue. Servidores e empregados cedidos aos Correios, tá? De outra. Aí o artigo segue. Excedidos pelos Correios, as controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas. O que é isso aqui, ó? Existe uma outra entidade administrativa ao qual o Correio cedeu servidores para trabalhar durante um tempo, tá? E essas pessoas, elas estão cedidas, mas como elas são dos Correios, também estão submissas ao Código de Ética. Qualquer ligação, qualquer vínculo que tu tem com a empresa pública Correio, tu está submisso ao Código de Ética, tá? Estagiários. Contratar o estagiário do curso de administração para prestar estágio, tá? Fazer o cafezinho, botar os sarimbos lá nos documentos, clipes, estagiário, tá? Também está submisso. Prestadores de serviços. Sim, o que é um prestador de serviço? Nós precisamos de segurança ali no Correio. Sabe os seguranças que ficam ali? Eles não são do Correio, eles são de uma empresa de segurança terceirizada. Mas no momento que eles estão contratados para trabalhar no Correio, eles também estão submissos ao Código de Ética. Tá? Então, entram os estagiários, entra os contratados, tá? Contratados. Exemplo, vou botar aqui, na área de segurança, por exemplo, também está submisso ao Código de Ética. Agentes delegados, ou seja, pessoas também de outra entidade ou órgão que é delegado fazer determinada função dentro dos Correios. E quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações. Por exemplo, eu não sou muito bom de desenho, né? Sou muito ruim de desenho, na verdade. Vamos supor... Isso aqui é uma bicicleta, tá? Para quem não consegue ver. Deixa eu botar o selinho aqui. Essa é uma bicicleta. Aí, vamos supor... Como é que é o nomezinho? Duda. Duda? É Eduardo? É Maria Eduarda. Maria Eduarda, empregada pública, aprovada no Correio, Um dia a Eduarda está na rua caminhando, fazendo a caminhada, está correndo lá. Tocou? Então tem que ser Indiara. Indiara está correndo na rua. Daqui a pouco, passa por ela, uma bicicletinha pequenininha. Quem em cima dessa bicicletinha? Um gurizinho com uma cabecinha pequena. Esse gurizinho é um gurizinho. É o nosso gurizinho. O gurizinho em cima de uma bike. Mas pedalando. 9 anos de idade. Recém tinha matado uns animais lá no Paraná. Estava fugindo. Brincadeira. Nem sei qual briga é isso. Não sei o que conseguiu fazer aqui. Passou um gurizinho. E a Indiara, né? Eu também não sei desenhar, fazer conta que isso aqui é Indiara. Desculpa, Indiara, eu não sou bom de desenho. A Indiara correndo, né? Vamos botar o vento aqui.
A Angela correndo, daqui a pouco passa por ela um menininho, um gurizinho, mas correndo de bicicleta. Aí a Angela, qual é a primeira coisa que ela, recém-aprovada nos Correios, tomou posse, feliz da vida, né? Com aquela honra lá por ter vindo ao Correio, uma das melhores instituições do país, uma das que pouco funciona bem mesmo. Ela pensou, e esse gurizinho ia entregar a carta, que é uma maravilha. Imagina esse gurizinho com uma bolsa dos Correios, entregando carta, que era uma maravilha. O gurizinho entregar mais rápido do que todo mundo. Aí o que ela faz? Ela fala pro chefe dela, não, podia contratar esse menininho. Que idade ele tem? 9. Dá, vamos contratar. Esse 9 é brincadeira, tá? Teria que ser, lógico, pelo menos 16 para cima. Mas ela contrata o gurizinho. Ela fala pro chefe, o Correio contrata. Esse gurizinho, entregador de carta, tá? Entregador de carta. Ele está submisso ao código de ética se ele estiver prestando alguns serviços aos Correios? Sim. Qualquer pessoa. Tá aqui, ó. Quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações. Inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, programa social, contratamos um menor lá da fase, por exemplo, tá? Ou uma pessoa que estava num regime semiaberto, algum programa social, tá? Código de conduta para ele. Parcerias e voluntariado, até o voluntário. Todo mundo sabe que tem uma lei do voluntariado, né? Uma lei de 98, se eu não me engano. Lei do voluntariado. Quando tu vai prestar serviço para alguma instituição de forma voluntária, sem remuneração, tu assina a lei. Por quê? Porque sempre tem os espertinhos que prestam serviço voluntário e depois na frente coloca a instituição filantrópica na justiça, dizendo que trabalhavam lá todo dia. Tá? Instituição filantrópica, que às vezes vivem sobrevivem de doações de terras. E aí sempre tem um espertinho querendo colocar a instituição. Então existe a lei do voluntariado, faz assinar a lei do voluntariado, tá? Então, até mesmo os voluntários. Então notaram que qualquer pessoa, todo mundo, que tem qualquer ligação com os Correios, está submisso ao código de ética? Tá. Se eles montarem uma situação na prova, uma situação modelo na prova, em cima disso, por exemplo, a empresa brasileira de Correios de Intelégrafo firmou um contrato com uma instituição que abriga menores, define que o menor preste serviço para remissão de pena, sei lá, qualquer coisa. Montou uma situação modelo. A pessoa está prestando algum tipo de serviço para os Correios. Ela está submissa ao Código de Ética. Tá? Por quê? Porque o artigo 2º diz que está. Abrange todo mundo, tá? Abrange todo mundo. Ok? Todo mundo? Qualquer pessoa, estagiário. Eu sei que estagiário, algumas pessoas não consideram gente, mas estagiário também é gente. Tá? Submisso. Eu sempre fui estagiário. Estagiário é a vida triste do estagiário. Né, Tico? Ganha. A melhor coisa. A melhor coisa é contratar o estagiário. A melhor coisa é o estagiário para a empresa. O estagiário. Então, entenderam a ideia? Todo mundo que vincula ao Correio, mas o menininho também. Para quem não sabe, esse menininho cresceu, o nome dele é Melvio e é o namorado da Tiffany. Não é nada, é só uma história. Fechou a ideia até aqui? Tá. Aí, o próximo artigo traz o momento ímpar, o momento maravilhoso, o momento da posse. Abrangente, todo mundo submisso ao Código de Ética. Aí, olha só, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 2º. Quando tem essas coisinhas aqui, isso é parágrafo, tá? Parágrafo 1º. O artigo se divide em parágrafos, os parágrafos em incisos, em alíneas, tá? Parágrafo 1º. Olha só o que o parágrafo 1º fala. No ato de posse, tá? O que a questão vai pedir? Quando que tu se vincula ao Correio após a aprovação? Quando que tu tem a chamada investidura, tá? Vai estar assim, Eles vão colocar nomeação,
posse, exercício, ou pode colocar a publicação do nome no Diário Oficial, lista de aprovados. Não. Ó, no ato de posse, o que é a... Eles colocaram o edital, no final do edital não tem mais nada. Como assim? No final do edital eles só colocaram o gabarito ali, quando sai, e depois você não tem mais resultado, não sai da lista. Não, mas eles vão publicar outras, Não, mas geralmente tem, né? Sim. Ah, mas até a data da prova, depois a... que mais que eles colocaram no final? Mas depois não tem as outras datas, geralmente tem as outras datas, né? As datas que vão chamar, Ah, não, isso aí depois. O que se sabe, pelo que se sabe é assim, ó, que imediatamente já vão chamar uma grande parte ali na primeira leva. Mas assim, ó, não tem TAP. Só a única coisa que vai ter ali, no máximo, é um exame médico. Vai apresentar um atestado ali do teu médico. Ó, tô bem. Tá bem. Então agora volta, vem aqui, assina, vai sair a nomeação, né? Depois vem, assina a posse, assina o documento e vai viver a vida e trabalhar. Não, é que tem problemas de saúde que são aceitáveis. Mas vai sair mais publicação, calma, fiquem calma. A preocupação agora é passar na prova dia 15. Depois, está tranquilo. Então, olha só. O que eles vão colocar, ó? Em que momento, ó, duas ideias. Em que momento você vai ter isso aqui, ó? A investidura no emprego público. Ou seja, em que momento que agora... Não, agora tu precisa escorrer. Agora dá pra te sugar e botar e virar o depósito. Em que momento tu entra a trabalhar, que tu faz parte na nomeação, na posse ou no exercício? Na posse. Isso é uma coisa, tá? Na posse. Só que olha só, ele fala assim, ó, no ato de posse ou de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios. Então, ou tu toma posse, o nome oficial seja posse, ou no momento que tu assina assinatura de um ato formal. Ato formal, bonitinho, tá? Nesses dois momentos, bom, agora tu faz parte. Agora tu tá na gangue, tá? Na posse, no ato de posse, de assinatura do instrumento formal de vínculo com os Correios, tá? E aí eles fazem uma outra coisa, ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades. Isso, o que ele fala, ó, apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, tu vai lá na agência se apresentar para o chefe e tu entra em exercício. Isso aqui, ó, apresentação à equipe junto à qual exercerá, tá? Isso é o exercício. Agora tu vai começar a trabalhar, tá? Então, é o exercício. E aí tem o juramento. Aí a Tiffany vai ficar lá, vai botar a mão na Bíblia não, vai ficar assim. A Tiffany vai falar, eu prometo cumprir o código de conduta e ética, não furtarei, não matarei, não cobiçarei a mulher do próximo, e assim por diante. Tá? Nesse momento do juramento, ou vai ser aqui na posse, na assinatura, ou no exercício, tá? Qualquer um dos dois. Esse negócio de juramento ali, tu vai ter que prestar um compromisso, né? Um juramento, pode ser tanto na posse ou no exercício. Geralmente é junto na posse, tu já assina, já jura e vai embora. Só esperar cair o salário. Mas, e trabalhar, né? Trabalhar. Exercício. Tá? Mas o juramento pode ser na posse ou no exercício, tá? Então, no ato de posse, assinatura, tal. Aí, ó, prestarão um compromisso solene do acatamento e observância das regras estabelecidas no Código de Conduta e Ética,
tá? Beleza. Esse momento aí é o padrão. Aqui, primeiro momento que o coração fica feliz. Nomeado. Está nomeado, vai ser impostado. Aí é esperar a posse, assinar ali, né? Tirar foto do documento, fazer a posse. E depois já começa a trabalhar, tá? Botar seu uniforme azul e amarelo e vai adiante. Tá? Ela já está de azul e amarelo ali. A Duda. A Duda já está se preparando para tomar o uniforme. Tá. Então, primeiro, tu vai ser nomeado, vai sair o nomezinho lá no Diário Oficial, blá. Depois tu entra em posse, depois exercício. Quem tem que saber? A investidura, quando tu é investido na função ali do correio, é na posse. E o juramento? Ou na posse ou no exercício, tá? Aí fechou a ideia. Aí tu entrou. Tá. Aí tem o parágrafo 2º do artigo 2º. Olha só esse aqui, ó. Eu vou ler e depois eu explico, tá? Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados, residentes, das empresas prestadoras de serviços assumam a obrigação de observar o disposto neste código. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte. Quando há administração pública, quando a administração pública, seja direta, seja indireta, ao qual os Correios fazem parte, por ser uma empresa pública, quando elas querem contratar alguém, ou eles querem comprar algo, ou contratar um serviço público. Por exemplo, você está trabalhando na agência dos Correios de Serafina Correio, ou São João dos Polese, ali passando Santa Maria. São João dos Polese é bizu, bem pertinho, perto de Santa Maria, tem aquela cidadezinha ali que tem aquelas coisas. Como é que é aquela cidadezinha que tem umas coisas italianas ali, bem legal? Que tem uma universidade lá, tem uns prédios, tem um local, um coisa de água lá. Não. Tem sabe que tem um parque aquático ali? Sim. Uma cidadezinha pequena, muito legal. Tem o parque aquático, tem uma universidade boa ali dentro, tu não dá nada, mas é uma cidadezinha pequena, bonita, tá? Até ela foi eu acho que é Restinga Seca, né? Eu não lembro, eu sei que eu tive ali agora nos tempos. É onde é a faculdade. Pô, uma rica faculdade. Tem, ali é um lugar bom de morar ali. Pertinho de Santa Maria. Tá, vamos pegar a agência dos Correios ali. Tá, aí tu tá lá na agência. E aí vocês vão ser poucos servidores e tal. Pô, tem que fazer uma obra. Putz, teve a enchente, por exemplo. Aí estragou uma parte da agência. E aí tem que contratar uma empresa para fazer obras, melhorias na agência. A gente vai chamar qualquer pedreiro? Não, vamos a Bia conhece alguém, liga, chama o pedreiro aí para fazer. Isso quem faz é a entidade privada. A administração pública tem que licitar. Tem que fazer licitação. O que é licitação? Tu vai pegar no sistema da administração pública, tá? Algum dos sistemas da administração pública, tu vai colocar lá o que tu precisa, né? Ou é prestação de serviço ou é compra. Comprar material de expediente, folhas, caneta, etc. E aí, aqui, ó, tu é a administração pública. Tu coloca no sistema. Todas as pessoas interessadas em empresas vão fazer as suas propostas. E a administração pública vai escolher o melhor preço, tá? Dentro daquela especificação que ela quer. Vai fazer um pregão, uma das modalidades de licitação. Vamos supor que a empresa a empresa A, empresa B, empresa C. A empresa A é da Duda, a empresa B é da Danusa e a empresa C é da Bia.
tá? Cada um numa empresa. Foi lá, fizeram as propostas, ninguém viu, né? Fica fechadinho, abriram a proposta, a empresa da Duda ganhou, tá? A empresa da Duda ganhou, melhor proposta, menor preço, Ok. Quando a administração pública propõe o que ela quer, ela publica um edital de licitação. Aqui no edital, ela vai dizer assim, ó, o ganhador ficará submisso, subordinado ao Código de Conduta dos Correios, porque ele vai prestar serviço para os Correios. Tem que estar previsto no edital de licitação. Tá. Aqui tem que estar previsto que quem ganhar, ainda não ganharam, tá? Quem ganhar fica submisso ao código. Ok. Depois, aqui a administração pública, a empresa da Duda ganhou. Quando a empresa da Duda ganhou, o que vai acontecer? Eles têm que fazer um contrato. Que contrato? Abarcando as cláusulas da prestação do serviço, ou da compra, etc. Aqui no contrato, entre a administração pública, Correios, e a empresa da Duda, a empresa A, também tem que estar previsto que a empresa também estará submissa ao Código de Conduta. Então, por quê? Vamos supor que a empresa da Duda vai colocar funcionários dentro do Correio para fazer obra. Esses funcionários e a empresa em si têm o compromisso ético com os Correios. Não pode ficar lá mexendo nas correspondências, abrindo vou abrir aqui o caixa e pegar um dinheiro para comprar uma cerveja. Não pode. Tem que seguir o Código de Conduta, tá? Então, quando tu terceiriza, ó, tu vai contratar alguém, processo de licitação, onde que tem que estar previsto que quem tu contratar vai ter que estar submisso ao Código de Ética? No edital de licitação e depois no contrato. Eu aposto que essa aqui cai. No edital de licitação e no contrato. Tá? Então, aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 2º. Constará nos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula, que tem que estar escrito no contrato, por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados. Representante legal, a Duda é a dona da empresa. Ela é representante legal da empresa. E os seus empregados, aqueles que vão meter a mão na massa ali para arrumar o piso, etc., das empresas prestadoras, assumam a obrigação de observar o disposto desse código. Eles vão prestar um compromisso, que vai estar previsto no contrato, de cumprir o Código de Ética. Então, por isso que pega todo mundo que está me ligado ao correio de alguma forma. Tá? Entenderam essa ideia? Então, tem que estar no edital de licitação, que está convocando as empresas para fazer as propostas, e a empresa que ganhou, quando fizer o contrato, também tem que estar previsto que elas estão submissas ao Código de Ética. Vocês notaram que o Código de Ética não é tão simples? Tem um monte de nuances que tu tem que entender para poder fechar toda a ideia, tá? Mas é isso aí. Então, no edital de licitação e no contrato com a empresa ganhadora. Até aqui tudo ok? Bia? Vamos lá. O parágrafo 3º é bem tranquilo. O parágrafo 3º é o seguinte: se você for empregado do Correio, pertence ao Correio, você tem que orientar todo mundo que tem que cumprir o Código de Conduta. Tá? Orienta. Olha só. É compromisso dos profissionais dos Correios, vocês, após a posse, dentro de sua competência, ou seja, atribuições, orientar os prestadores de serviço, os pedreiros que estão lá prestando serviço, por exemplo, o pessoal da segurança, os clientes, e qualquer pessoa física ou jurídica. O que é pessoa física? Nós, constituídos de carne e osso, nós que nascemos do espermatozoide unindo com o óvulo e criou a célula ovo ou zigoto, e viramos embrião, feto e criança. Pessoa física, tá? Ou jurídica. O que é uma pessoa jurídica? Quem tem CNPJ, tá? Ou até mesmo pessoa jurídica de direito público, criada por lei. Ó, qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. O que é pessoa jurídica de direito público? Qualquer entidade pública. Ou da administração direta ou indireta.
A prefeitura municipal, o município de São Gabriel é uma pessoa jurídica? Sim, criada por lei. O governo do estado do Rio Grande do Sul é uma pessoa jurídica? Sim. A presidência da República? Sim. O INSS? Sim. Tudo que foi criado por lei ou autorizado por lei. E pessoa jurídica de direito privado, criado por CNPJ. O CSA, por exemplo, é uma pessoa jurídica de direito privado, porque ele foi criado por um CNPJ. Tá? Tem que orientar todo mundo para prestar os compromissos relativos ao Código de Ética. Então, quando vocês estiverem lá no correio, você sai orientando todo mundo. Entra alguém na vez, cumpre o Código de Ética. Olha o Código de Ética, olha o Código de Ética. Tá? O cara ali martelando o Código de Ética. Código de Ética. Tem que cumprir o Código de Ética. Tá? Fechou? Isso aqui é tranquilo. Ok? Tranquilinho. No parágrafo 4º, os agentes definidos no caput, ou seja, todo mundo que está no artigo 2º, o caput é a cabeça do artigo, tá? Ali, ó, desde o este código até voluntariado. Aquilo ali é o caput, a cabeça do artigo, a primeira parte do artigo. Depois tem os parágrafos. Aí o parágrafo 4º fala, os agentes definidos no caput deverão também observar as normas. Olha aqui, cuidado aqui, ó. E o serviço aqui no quadro. Lembra que eu falei aqui, ó? Ó, Constituição Federal, leis. Lembra que a gente falou bem no início? Olha o que ele fala aqui, ó. Os agentes definidos no caput, ser todo mundo, deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Ou seja, o Código de Ética Federal tem que ser observado também, tá? Tem que ser observado também por vocês. Depois, e do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Aí é mais para o pessoal que está na alta cúpula dos Correios. O Código da Alta Cúpula, vou colocar aqui. E abaixo está o nosso código. Código de Conduta aí dos Correios. De Integridade Ética. Ou seja, ó, aqui está a Duda tomou posse. O que ela tem que obedecer? O Código de Conduta, esse que nós estamos estudando? Sim, mas ela também vai obedecer no que couber o código ali da alta cúpula, caso ela for designada para trabalhar lá, o Código de Ética de todos os servidores públicos federais geral, que tem um, tá? As leis em geral e a Constituição em geral. Tem que obedecer tudo que é Código de Ética. Tem que ficar se cuidando, sim. Eu não errei, não. Falou o certo, não. Quando eu falei, não falei bobagem, observando os códigos de ética. Esse Código de Conduta do Servidor Público Federal, tá? É um decreto. É um decreto 1171 de 94. Não vai cair, tá? O que eles podem cobrar aqui é tipo assim... o empregado público, né, ou qualquer pessoa ligada aos Correios, somente observará ou somente deve cumprir o Código de Ética e Integridade dos Correios? Não. Ele também tem que cumprir o Código da Alta Cúpula, se for o caso, e o Código Geral do Servidor Público da Administração Federal. Tá? Ele não cumpre só esse Código de Ética, tem que cumprir os outros também. Eles não vão perguntar o que está dentro desses códigos, ali do decreto 1171 de 94. Ele vai perguntar se tem que cumprir outros códigos de ética ou vai citar os dois. Tá? Vai citar os dois. Aí ele vai citar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Cuidado com a palavra federal. Pode ser que eles troquem para estadual. Toma um cuidadinho aí. Federal. Porque vocês são federais. O Correio é federal. Vocês são federal, não é do Estado. Vocês vão estar no alto, tá? No alto da montanha, no arranha-céu. É federal, estadual e municipal, dentro da conjuntura do Estado Democrático de Direito. Beleza. Isso aí é para ter o nome específico. Deu um branco. Simone, se a questão pedir assim, você servidora
tá? Servidor não, perdão. Você, empregada pública da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, deverá, dentro dos códigos de conduta, somente seguir o código de conduta ética e integridade dos Correios. Bom, certo ou errado? Sim, certo. Errado. Eu falei somente cumprir. Não, você tem que seguir também o código. Segue tudo. Você tem que seguir também o código do servidor geral. Tá? Servidor geral. Vamos ver outra pergunta. A menininha que tá quietinha lá no fundo. Qual é o seu nomezinho que eu esqueci? Qual? Paula. É Chaves? Não. Bora. Borges. Tá. Tem que tinha uma Paula Borges. Chaves? Não, Borges é tudo, né? Tá. É muito nome. Se o Correios vai fazer uma contratação de uma empresa de segurança, tá? Onde que deve estar designado, exposto em quais documentos, em quais instrumentos, que essa empresa de segurança deve seguir o código de conduta. No edital do contrato. Isso, muito bem. Edital de licitação e no contrato que ele fizer específico para a empresa. Ah, essas coisinhas aí que pode cair. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Agora vamos adiante. Nós vamos ir até o 10 e depois do 10 nós vamos fazer os exercícios. Eu trouxe exercícios para vocês, vocês viram? Ó, não tem praticamente questões sobre o código de ética em nenhum lugar, tá? As questões têm que serem montadas, ou seja, montadas por mim, né, por nós, em cima de ideias de algum código de ética semelhante que já caiu em provas da IBFC, etc. Mas o código específico dos Correios não tem quase conduta. Quando é que teve o concurso dos Correios? 2011, não caiu o código de ética, até porque ele é de 2021. Então não existe praticamente questões, tá? Mas aí o que a gente faz? A gente pega outros códigos de ética, vê o perfil que as questões foram montadas dentro do código de ética e faz usando o nosso código de ética, tá? Hoje eu montei 20 para vocês, porque vocês vão gabaritar o código de ética. Depois a gente faz mais, vai fazer mais questões. Na terça-feira, a gente vai fazer o nosso primeiro simuladinho. Vai cair código de ética também. Tudo que a gente ver até segunda. Para nós treinarmos aí. Olha só. Agora a gente entra no capítulo 3º do código. Olha o que diz o capítulo 3º. Do objetivo do código. E da identidade corporativa do correio. O que o correio quer? O que identifica ele, tá? Tipo, se a gente fosse pensar no Correios em identificação visual, tu pensava no azul e amarelo, tá? Mas não é só identificação visual, tu tem que ver o que identifica, características que o Correios quer ser identificado. Aí começa um negocinho aqui, ó. Olha o artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º. Quer ler para nós o artigo 3º? Só lê que depois eu esmiuço ele. O presente código é baseado nos princípios constitucionais. O físico e o físico. E nas leis 11.429/1992. Dentre outros que regem a administração pública. E no negócio, missão, visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa. E visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Aí tá bom. Obrigado. Eu jogo com vocês 2 artigos que vão estar nas 5 questões. Quase certeza. O artigo 3º e o artigo 14. Esses 2 artigos vai estar na prova.
eu jogo com vocês. Porque eles são muito importantes. Quer ver? O que a gente leu até agora foi o caput, a cabeça do artigo, tá? Eu vou esmiuçar, mas quando vocês forem para o parágrafo único, vocês vão ver onde é que eu vou, porque eu tenho praticamente certeza que isso vai cair. Olha só. Vamos para o caput, a cabeça do artigo, que a colega leu para nós. O presente código é baseado nos princípios constitucionais. Opa! Primeira coisa. O código de conduta, ele tem por fundamento, por base, o que está onde? Na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é baseada muito em princípios, que a gente viu o conceito, a norma, tá? A ideia para onde que nós temos que seguir. Aí ele fala assim, ó, baseado nos princípios constitucionais. Então, se cair em prova, o Código de Conduta e Ética, Integridade, é baseado em princípios constitucionais? Sim, com certeza. Princípios constitucionais, olha ali, ó, vírgula, explícitos e implícitos. O que é isso? Princípios da Constituição que estão explícitos ou estão implícitos. Explícitos é expresso, está escrito ali na Constituição. É que nem um sujeito simples, está ali, ó, eu estou vendo ele, está expresso. Esses explícitos, os principais, e como exemplo, é o famoso LIMP, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão escritos na Constituição, está no artigo 5º. Tá? Eu só estou dando exemplo, tá? Não vai cair, só tem que saber que é o Código de Conduta e Ética está baseado muito no que está na Constituição, nos princípios constitucionais. Eles seguem os princípios constitucionais. Tanto explícitos, o que é explícito? Está escrito na Constituição o princípio. Exemplo de princípios que estão escritos na Constituição, mas não deve cair na prova especificamente. Legalidade, você tem que seguir a lei, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas há outros princípios que não está escrito na Constituição, mas tu interpreta eles, tu raciocina em cima deles. É isso que o operador do direito faz. Tu lê alguma coisa na Constituição, opa, isso aqui não está expressamente escrito que é um princípio. Tu extrai ele da Constituição. E isso é implícito. Implícito não está expresso. Tá? Não está escrito ali. O implícito é o nosso sujeito oculto. Tá? Ele está lá, mas tu não vê. Mas tu interpreta que ele está ali. Tá? Tem alguns princípios, só vou botar exemplo, tá? Aqui estão dentro da Constituição, princípio da segurança jurídica, o princípio da tutela. Só que são princípios que estão lá dentro, não precisa fixar isso, tá? Mas grava que o Código de Conduta está baseado em princípios da Constituição, CF é a Constituição, sejam explícitos, sejam implícitos. Explícitos estão expressos, escritos na Constituição. E o não expresso, que é o implícito, tu consegue interpretar isso da norma constitucional, tá? Da norma constitucional. O texto segue. Aí eu vou pedir para vocês só anotarem que leis são essas aí que eles citam. Olha o que ele fala, o presente código, artigo 3º, é baseado nos princípios constitucionais, ok? Explícitos e implícitos. E nas leis, anota o nome da lei. Lei, do que ela trata? Espera todo mundo copiar o que está do quadro, para não se perderem. Todo mundo copiou o que está no quadro? Olha só o que ele fala. Nas leis 8429 de 92. Anota aí, faz uma flechinha. Lei de improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa.
Ou seja, condutas da lei de improbidade administrativa podem ser usadas aqui dentro do Código de Ética. Mas não precisa saber essa lei. Só sabe que o presente código é baseado também nessa lei. Essa lei é aquela, só observação, tá? Que fala sobre o enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você praticar uma conduta antiética, pelo Código de Ética, tu vai ser punido só só por você ter violado a ética. Mas tu pode ser punido por outras leis se a tua conduta enquadrar em outras leis. Então, se a tua conduta antiética também causar enriquecimento ilícito para ti, exemplo, desviou dinheiro do caixa dos Correios, enriquecimento ilícito, você vai também responder pela lei de improbidade administrativa. Entenderam a ideia? Tá? A conduta antiética, você vai ser punido pela comissão de ética por esse código. No entanto, se a mesma conduta se enquadrar na lei de improbidade, você responde também pela lei de improbidade e outras que nós vamos ver agora. Então, o presente código é baseado nos princípios constitucionais? Sim. Explícitos e implícitos? Sim. Baseado em que mais? 8429, lei de improbidade? Sim. Lei 12846, anota aí, lei anticorrupção. Essa aí é a lei anticorrupção. Lei anticorrupção. Depois tem a lei 12.813 de 2013. Essa lei aí trata sobre conflito de interesses. Conflito de interesses, tá? Conflito de interesses. Depois, Lei 13.709 de 2018, a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Código de Conduta e Ética é baseado, fundamentado em que, se cair na prova? Constituição Federal, princípios da Constituição? Sim, tanto expressos quanto não expressos, explícitos e implícitos. E mais? Na lei de improbidade, na lei anticorrupção, na lei de conflito de interesses e na lei geral de proteção de dados. Se acho muito difícil, tá? Mas nada impede do legislador colocar o número da lei. É muito difícil. Mas se ele pegar o artigo aqui, ó, igualzinho como tá, só copiar e colar e botar, ele bota o número da lei. Mas eu acho difícil, tá? Acho difícil. Mas na hora que estiver lendo, dá uma dedinha no número da lei, né? Ah, 8429, 12846. Eles não vão fazer essa maldade. Eu acho que se eles colocar assim, ó, colocar igual o artigo, copiar igual, eles vão botar os números certos da lei. Ou, né, pegar o que é a lei, tá? Aí ok. Aí é uma questão assim mais ponderável, tá? Agora, te trocar número de lei é difícil, muito difícil. Eles podem, tipo, colocar o número da lei e jogar uma outra que não tem nada a ver com isso aqui. Por isso que eu estou colocando o nome delas para vocês. Mas se eles copiarem o artigo 3º igualzinho, copiar e colar para ver se está certo ou errado, os números das leis provavelmente estarão certos. É muita maldade de trocar o número da lei e eu nunca vi isso. É difícil, muito difícil. Tá? Outra coisa que eles podem colocar. O Código de Conduta se baseia nos princípios dessas 4 leis somente e deu? Não. Aqui fala outras leis que regem a administração pública. Outras leis. Tá? Outras leis. Que eles vão ter que examinar na hora. Outras leis. Que regem
à administração pública. Tá? Outra vez, dependendo do caso concreto, eles vão reger. Aí o caput segue, né? Aí no negócio, missão, visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar a conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Eu tenho quase certeza que vem o que está no parágrafo único. Por quê? Olha só, parágrafo único. Este código de conduta ética é baseado no negócio, missão, valor, visão e valor. Todas as empresas que são respeitáveis, tá? Ou empresas assim de médio, grande porte, têm a sua missão, a sua visão e seu valor. Se tu entrar numa empresa, tu vai olhar, tu vai chegar na porta da empresa, uma empresa geralmente média e grande, vai estar escrito lá, missão, visão e valor da empresa. Tá? Então, os Correios, pela sua grandeza, ele também tem a sua missão, a sua visão e seus valores. Só que como ele presta serviço e faz negócios, eles acrescentaram ainda aí a questão dos negócios. Tá? Negócio. No singular, eles botaram no singular. Então, aqui, eu acho que vem aqui. Por quê? Porque todas as grandes empresas, médias, até pequenas empresas, têm o seu missão, visão e valor. Até o curso tem. Se tu olhar lá no site do curso, diz missão tal, visão tal, valor tal. Isso é característico da administração. Tá? Então, acredito que vem aqui e outras questões que cobram o código de ética já cobraram isso várias vezes em provas. Então, olha só. Eu vou resumir para vocês o que é isso. Tá? No negócio que ele fala aqui, soluções que aproximam. O correio não é o que faz a entrega de correspondência, entrega de mercadorias, então é soluções que aproximam as pessoas. Eles entregam as coisas para aproximar as pessoas. Como ele faz o transporte de mercadoria, soluções que aproximam. Então o negócio do correio é aproximar as pessoas, colocar soluções para que as pessoas estejam integradas, aproximadas. Tá? Vamos pegar no passado, tá? No passado, hoje em dia, depois eu vou falar sobre isso, mas hoje em dia a questão das correspondências já não é por causa dos meios eletrônicos. Mas anos atrás, quem é que entregava carta, telegrama? Eram os Correios, aproximando as pessoas, dando soluções para aproximar as pessoas. É nesse sentido que fala a palavra negócio. Então, negócio, ele fala aqui, soluções que aproximam. Essa é a atividade da empresa Correio, aproximar as pessoas. Essa era a ideia. Que hoje, com a questão da tecnologia, saiu um pouco, muito mais a entrega, uma função de transportador do que função em relação a postais. Postais já está fraco hoje em dia para o tema dos Correios. Então, negócio, soluções que aproximam, tá? Fazendo as entregas, aproximando as pessoas. Ok. Aí vem, missão, visão e valores. Aqui deve cair, tá? Aqui deve cair. O que é missão, o que é visão e o que é valores. Quanto a isso, vamos fazer uma explicação do que é nisso na empresa e depois a gente tem que memorizar o que está aqui dentro do próprio código de ética, tá? Eu vou começar pela missão, tá? Olha só o que ele fala. Qual é a missão do Correio? Ou seja, a missão do Correios, ela é algo que não pode mudar. Tá? A missão dos Correios é algo que não pode mudar. É o que o Correio quer a longo prazo.
A empresa Correios, a longo prazo, qual é a missão dela existir? Qual a razão dela existir? Por que o Correio existe? Conectar pessoas. Ou seja, mandando mercadorias de uma pessoa para outra, correspondências também de uma pessoa para outra, ou instituições, negócios, por meio de soluções de comunicação e logística, ou seja, transporte, né? Acessíveis, confiáveis e competitivas. O que é competitivas? É só o Correio que faz transporte de mercadoria no Brasil? Não. Mercado Livre faz, Shopee, o Correios é uma delas. Só que ele está competindo nesse mercado. A missão dos Correios é aquela missão, é o porquê que ele existe. Tá? Por que ele existe? E sempre vai ser essa missão. Sempre vai ser. Tá? Para o futuro, a longo prazo, essa será a missão do Correios. Ou seja, conectar pessoas, instituições, negócios, soluções. Pode parar de existir o Correio ou não? Dificilmente. Já falaram algum tempo atrás. Hoje, na Tribunal do Nordeste, eles ficam um pouco mais lá embaixo, né? Porque era antigamente. Mas na questão postal, na questão de transporte, mercadoria de entrega, ainda não. Ele está bem, ele segue bem. Faz. Na questão de mercadoria, de entrega, eles concorrem padrão com os outros. Só a questão de postal, de correspondência, sim, porque o meio eletrônico, e-mail, coisa. Também tem correspondência, né? Tem, exatamente. Tem a correspondência, mas ele segue, por causa da questão do preço, etc., ele segue bem. Tá? Tanto que ele está numa deficiência enorme de servidores. Ele segue bem. O que um correio hoje está, digamos, embaixo é a questão de correspondência, mas aí é natural por causa do avanço da internet, meios eletrônicos, né? WhatsApp, e-mails, etc. Tá? Não precisa mandar carta para ninguém. Tu manda e-mail, WhatsApp, mas na questão de transporte de mercadorias ele continua bem no mercado concorrendo, tá? Então essa questão da missão é isso, tá? É a questão do objetivo que ele existe, por que ele existe, tá? É a missão, não vai mudar a missão. Então, conectar pessoas, instituições, tá? O que ele pode variar, os Correios, é a visão. Essa visão que tem aqui, tá, é uma visão assim, ó, para um futuro a curto e médio prazos. Por quê? Porque a visão dos Correios, ela pode se adequar à realidade. É só a gente ler aqui, ó. Quando a gente lê assim, ó, visão, ser uma plataforma física e digital integrada. Será que essa visão dos Correios, quando o Correio iniciou, tinha essa visão de digital? Não tinha. O Correios, trocentos anos atrás, não existia o digital. Só que notem que ele se adequou à realidade. Então, a visão, tá, que é onde o Correio quer chegar, a melhoria da empresa, só que é um curto e médio prazo, porque tu pode ir adaptando à realidade, tá? Pode ir adaptando. Então a visão se adapta, a missão não. A missão do Correios é sempre a mesma. Aí ele vai se adequando à sua visão dentro da realidade de mercado. Ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística, tá? E os valores, tá? Os valores que a gente pode colocar, tipo, os princípios éticos, os valores é o que o Correio, o que a empresa já é. Os valores, ele já possui os valores. É o que a empresa é hoje. Então, o que a empresa é hoje? O que já está inserido nos Correios? Quais valores, os princípios éticos que eles servem? Aí tá todas essas letras aí que aí, infelizmente, tem que ler. Tá? Tem que ler. Só que a questão é, eles vão trocar os conceitos ali, ó, de missão, visão e valor. Então tu memoriza e entende o que é a missão
o que é o valor, e o resto, perdão, o que é a missão, o que é a visão, e o que o resto é valor. A missão é o que não vai mudar, conectar pessoas. Isso não vai mudar. A visão é aquilo que pode ser mudado. Ele quer ser uma plataforma, tanto física quanto digital, que preste soluções com excelência, etc, etc. E os valores que ele segue? Adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas. Então, ele se adapta. Aprendizagem contínua, integração, integridade, orgulho de servir a sociedade, orientação ao futuro, respeito às pessoas, responsabilidade e compromisso. Então, o que o Correio já é. Então, os verbos, olha a dica, os verbos que fizerem referência a uma questão de futuro é visão e valor. Os verbos que tiverem referência ao presente, aos verbos do futuro é a missão e a visão. Os verbos que forem hoje, o que ele já é presente, são os valores, tá? São os valores. E como as pessoas não correm ali, que pega, encomenda, alguma coisa que precisam ali? A gente, de Correios, isso. De comercial, né? É o nome certinho, né? Isso. Que é o que é, na verdade, hoje, né? Eles colocaram carteiro, mas o carteiro não presta só a função externa, né? Ele presta a função interna também, de distribuição, de tudo, tá? Então, assim, eu sugiro, tá? Faço a sugestão de vocês entenderem e dar uma memorizada nos conceitos de missão, visão e dar uma lida no que é os valores, tá? Porque aqui deve vir, né? E o negócio, né? Porque o Correio entra na questão do negócio, soluções que aproximam, porque aqui deve vir, porque é meio comum de cobrar isso em provas de conduta de ética, tá? De código de ética, em outros tipos de concurso. Então, acho que aqui é uma coisa que tem que ficar bem clara. E se eles montarem situações, aí tu pega, visão é aquilo que não muda, é o que a empresa sempre quer fazer, a missão, né, sempre quer fazer, a visão vai se adaptar a curto e médio prazo de acordo com a realidade, e os valores é o que a empresa já é, os seus princípios, os seus valores éticos, tá? Essa é a ideia aqui. Ok. Vocês sabem o que a gente falou na aula de português das paroxítonas, dos métodos mnemônicos? Métodos mnemônicos são uma palavra que tu cria para te poder entender uma coisa que é mais complexa ou é muito grande, tá? Então, letra pro SUS. Uma letra pro Sistema Único de Saúde, tá? Letra pro SUS. Só grava o DIN antes. DIN letra pro SUS. O que é o DIN letra pro SUS? É o que está no artigo 4º. Como no artigo 4º fala sobre os princípios éticos e fundamentais, que é um monte de coisa, os Correios adotarão os seguintes princípios éticos sem exclusão de qualquer outro que estejam implicitamente inseridos nesse código. Aí tu olha assim, Primeiro princípio, dignidade humana e respeito às pessoas. Dignidade. Tá? Dignidade. Dignidade. É o primeiro princípio ético. Depois tem os dois impessoalidade e integralidade. Aí esse tu vai anotar, né, que é o de impessoalidade, mas tu já usa o outro de integralidade. Só que um é com N e o outro é com M, tá? Aí tu grava. Desculpa, eu tenho integridade.
O letra pro SUS é para você gravar as iniciais. O legalidade, o profissionalismo, o tra ali do letra é o transparência e o SUS é sustentabilidade. Então vamos ver. Esse LE é o LE de legalidade. O TRA é de transparência. Transparência. O que é o PRO? Profissionalismo. É outro princípio. Profissionalismo. Qual é o outro princípio ético? Sustentabilidade. Aqui está ligada a questão do meio ambiente. Então, o artigo 4º, vocês resumem nesse método mnemônico. DIN, letra pro SUS. Tá? DIN, letra pro SUS. Aí tu grava todos os princípios éticos. Dignidade, impessoalidade, integridade, legalidade, transparência, profissionalismo, sustentabilidade. Aqui tu grava todos os princípios éticos do Correio. Todos os princípios éticos previstos no artigo 4º do Código de Conduta. Porque vai ser quase impossível tu memorizar todos. Agora a gente vai passar esses para entender, tá? Só para entender. Mas memorizem, porque eles vão colocar assim, ó. Eles vão pegar, vão colocar na prova. São princípios éticos dos Correios, exceto. Aí eles colocam 3 desses e mais um, né? Porque são 4 alternativas na prova, né? A prova será de A a D, né? Aí eles vão colocar alguns desses, ou vários, né? Um do lado do outro da alternativa, e vão inserir uns que não estão aqui. Tá? Por exemplo, são princípios éticos dos Correios. Aí eles colocam lá na letra C, sustentabilidade, profissionalismo e moralidade. Não, princípio ético não, tá? Impessoalidade, integridade e segurança jurídica. Não, segurança jurídica não. Então memoriza os princípios éticos. Tá? Dignidade, impessoalidade e integridade, né? Embora seja ele. Legalidade, transparência, então não pode esconder nada. Profissionalismo, tem que ser profissional na sua conduta, no seu trabalho. E sustentabilidade. Método mnemônico. DIN, letra pro SUS. Método mnemônico. Vamos só passar aqui os incisos, se cobrarem literal certinho, né? Como está escrito, eu vou fazer só pequenas observações, tá? Se cair isso aqui, eles vão perguntar o que são os princípios éticos. Perguntar quais são os princípios éticos. É ali, tu vai gravar no DIN letra pro SUS, tá? É o nome dos princípios. Só vamos dar uma lidinha. Aí a gente... Só pequenas observações, nada de mais, tá? Vamos começar, cada uma a ler o inciso. Vamos começar pela Tiffany. Tiffany, lê o inciso 1, em Romanos, que começa com dignidade humana. Dignidade humana em Cristo pessoas. Então, na integridade física e moral, respeitando a diferença individual e diversidade dos beneficiários, com igualdade, equidade e justiça. Tá. É bem tranquilo de tu entender, né? Para respeitar todas as pessoas. A única coisa aqui, eu vou chamar atenção, mas não vai cair, tá? Só igualdade e equidade, né? Não é a mesma coisa, tá? Igualdade é quando todos estão, digamos assim, submissos à mesma norma, à mesma lei.
Só que como a gente sabe que a gente não é todo mundo igual e tem que adaptar ao caso concreto, existe a equidade, tá? A equidade. Vamos pensar assim, ó. Vocês todos aqui estão na fila do SUS, tá? No hospital. Todo mundo esperando para ser atendido, tá? Todo mundo esperando para ser atendido, princípio da igualdade. Todo mundo esperando na fila, de acordo com o chegar. Só que aí, quando vê, chega uma vítima de acidente grave. Ela pode passar na frente de vocês? Pode. Isso é equidade. Porque aí tu tem que adaptar ao caso concreto. Aquela pessoa que mais necessita vai ter uma prioridade naquele momento. Isso é equidade, tá? Não precisa saber isso para a prova. Ali ele fala as duas, igualdade e equidade. Só você saber que não é exatamente a mesma coisa, tá? Depois tem a impessoalidade. Essa aqui é interessante. Patrícia, quer ler o 2 aí para nós? Primeiramente, do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa. A empresa, ela tem que atender à coletividade e não uma pessoa específica. É impessoal, o trabalho é impessoal. Mesmo exemplo, chegou na agência, tá? Aí tem as fichas aí para o pessoal ser atendido. É impessoal, vai entrar pela ordem que chegar. A não ser, lógico, a preferência para idoso, deficiente, mulher, aí tu entra na equidade, tá? Mas tu não pode prestar o serviço, por exemplo, tu tem um monte de correspondência, de mercadorias para entregar, tá? Tu tá lá com um caminhão correio, tem um monte de coisa para entregar. Aí tu olha assim, Duda foi minha colega no 2º grau, da outra vida só, né, Duda? Eu conhecido, vou entregar ela primeiro. Não, tu vai entregar na ordem que é mandado entregar, de prioridade, porque o serviço é impessoal, não é visando a pessoa, é visando a coletividade. Impessoalidade é o coletivo que está acima do individual. Isso é prestar serviço público. Isso é impessoalidade. Bia, deu 3 aí, integridade. Unidade, regularidade de organização dos compromissos orçamentos com a coerência entre discursos e práticas. Utilizando toda forma de fraude, corrupção, configurativa de diversas situações que não estejam de acordo com os princípios éticos da ciência. Isso aí. É ser íntegro, ser ético, ter uma moralidade, tá? Tranquilo. Roberta, pode ler a legalidade. Legalidade. Respeito à legislação nacional dos países nos quais os Correios atendem ou vêm atuar, bem como as normas internas que regulam as atividades, em conformidade com os princípios constitucionais. O princípio da legalidade, tá, é você fazer, né, as suas condutas de acordo com lei. Seja a lei Constituição, a lei maior, seja as leis abaixo da Constituição, que são as infraconstitucionais. Legalidade, fazer de acordo com a lei ou de acordo com as normas, que aí entra os princípios constitucionais que a gente já viu, tá? Olha outro princípio, profissionalismo. Duda? Desempenho profissional da responsabilidade zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com resultados, com a excelência e com o aperfeiçoamento da organização. Ou seja, vocês têm que exercer a atividade profissional de vocês para criar até um ambiente bom de trabalho na agência, com lealdade aos colegas, né? Sendo profissionais, não fazendo fofoca, não abrindo correspondência, tá? Agindo de forma profissional, tá? Agindo de forma séria. Isso é o profissionalismo, tá? Os valores éticos, sociais. Sustentabilidade. Aqui interessante, ó. Princípio da sustentabilidade que nós colocamos ali, ó, tá? Ó. Lê para nós, por favor. Atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais, e contribuindo para a preservação das futuras. Aqui, ó, quando ele fala atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social, cultural, em tudo que os Correios fizerem,
É uma preocupação hoje do mundo atual, né? De alguns anos para cá, a questão da sustentabilidade, para que a gente possa preservar tanto a nossa geração, né, que estamos vivendo hoje na Terra, quanto as gerações futuras. E aí é cuidado com o material, cuidado com resíduos tóxicos, etc, etc. Tá? Isso aí é questão ambiental, sustentabilidade. Eu acho muito interessante isso aqui, porque é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar, tanto órgãos públicos quanto entidades privadas, o princípio da sustentabilidade. Tá? Então, a empresa Correios ele também quer garantir que a gente siga existindo e as gerações futuras também. Está na Constituição de 88. Exato. Artigo 225, a questão do meio ambiente. Excelente, é isso aí mesmo. Questão da sustentabilidade. Princípio da sustentabilidade. E o princípio da transparência, tá, é o seguinte, ó. Tu tem que fundamentar tuas decisões, ali, pessoas que trabalham nos Correios, mais para a diretoria, né? Tu tem que dar publicidade, tem que ser transparente, não pode esconder nada, tá? Até porque existe um princípio da publicidade na Constituição Federal. Ó, transparência, visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito à confidencialidade. Ou seja, as suas decisões, né, dos Correios, tem que ser uma decisão que tenha um motivo razoável, seu objetivo sem esconder nada, a não ser que seja algo confidencial, muito aí pela Lei Geral de Proteção de Dados, tem certos limites na lei ali que tem informações que são confidenciais, não vai sair divulgando para todo mundo, então tem essa questão aí, esse limite. Mas esses conceitos aqui, eles são meio óbvios. Acredito que se caindo os princípios éticos, vão cair quais são. E aí você vai gravar nos macetes do DIN letra para SUS. Aí gravou a ideia, tá? Quais são? Agora, eu vou fazer só a leitura do quinto e nós vamos partir para os exercícios, para vocês treinarem um pouco aí, tá? Para não ficar só na teoria. Nós temos tempo aí depois para ver o restante. Esse quinto entra numa questão assim, ó. Esse aqui não tem muito problema, tá? Os outros que a gente viu antes são mais sensíveis. Esse aqui, ó, diz assim, dos compromissos dos Correios em relação aos empregados. Vocês vão perceber nos próximos capítulos que tem assim, ó, a relação dos Correios com os empregados, com a sociedade, com o governo, como é que eles se portam em relação a todos, tá? Se diz aqui, ó, compromisso dos Correios em relação aos empregados, isso significa que essa parte aqui é os direitos de vocês, direitos dos empregados. Se é o compromisso dos Correios com o empregado, é os direitos do empregado. Então, eu só vou ler porque não tem muita coisa, tá? Só vou fazer pequenas observações. Então, artigo 5º. Na relação com seus empregados, os Correios se comprometem. Então, os direitos de vocês após empossados. Buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, tá? Um clima de trabalho, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro, tá? Bem tranquilo. Divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária, ou seja, a direção executiva, quem está nos cargos mais acima, tem que informar quem está abaixo do que está acontecendo dentro da empresa pública Correio, tá? Transparência. Estimular entre todos os integrantes de sua equipe o cumprimento integral do Código de Conduta, tá? E vocês vão ver que vai ter treinamento para vocês pelo menos uma vez por ano sobre isso. E isso está no código, tem que gravar esse prazo, tá? Não pode errar. Uma vez por ano vocês vão ter aula do Código de Conduta, tá? Depois vocês vão ver o artigo que fala sobre isso, pelo menos uma vez por ano. 4. Garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. Aí vocês vão ver que tem a ouvidoria, tá? Tem a ouvidoria para vocês... a Bia tá fazendo coisa errada. Aí tu liga para a ouvidoria e diz, tá? Isso vai ter depois. Então tem que ter um canal para que possa as pessoas, vocês comunicar se tem gente fazendo coisa errada, tá?
5. Preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas as situações previstas em lei, tá? A não ser caso que a pessoa cometeu um crime, aí tu tem que informar, não tem como. Mas a privacidade e a confidencialidade dos empregados. 6. Promover a igualdade de oportunidades para todos os teus empregados. As promoções, tá? Com base no quê? No mérito individual. Não é o favorzinho, é pelo mérito. A igualdade de oportunidades para todos, em todas as políticas organizacionais, privilegiando, aí eu sugiro sublinhar aí, ó, privilegiando o critério do mérito individual para a ascensão profissional. Então, aquele funcionário melhor conceituado, mais dedicado, sempre chegou no horário, cumpriu com profissionalismo as suas funções, na hora que tiver que indicar alguém para promoção, um cargo de função de direção, chefia ou assessoramento que ganha mais, tu vai colocar ele, por mérito, tá? E ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual. E 7, respeitar a liberdade de associação sindical. Você pode participar desse sindicato? Pode, não tem problema nenhum. Manter diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados. Depois a B, promover a diversidade, assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de raça, sexo, cor, idade, condição social. Veja que aqui a liberdade sindical e o respeito à diversidade está na Constituição. O Código de Conduta está só adaptado à Constituição Federal. Tá? Respeitar as diferenças e respeitar a liberdade sindical. Ter um sindicato representativo da classe. Tranquilo. Tá? Ok. Ó, então esse foi até o artigo 5º. Agora, para não ficar só na teoria, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os exercícios. Porque a maioria dos exercícios está em cima desse início, tá? Está em cima desse início. Notem como é que as questões vêm na prova, tá? Quem não tiver os exercícios, pode pegar lá na frente. Vamos lá, então. Exercício só em cima do Código de Ética, então. Dos primeiros, dos muitos que faremos. Número 1. Qual o principal objetivo do Código de Ética e Integridade dos Correios? Escrevemos no quadro isso bem no início. Letra B de Brasil. Prevenir desvios éticos, né? Logicamente de conduta, e atingir objetivos organizacionais. Aquelas primeiras ali que a gente colocou. Aplicar sanção, a gente falou também. Alguma dúvida? Marcou outra? Ah, tá. Marcou B. Tá. Então, o Código de Ética é para prevenir os desvios éticos, tá? E ali para atingir os objetivos organizacionais. Ok. Número 2. Quem é que é obrigado a observar o Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios? Naquela ideia de todo mundo. Simone. Letra D, de Dinamarca. Todo mundo, todos os membros dos conselhos, estagiários, todo mundo. Cuidado com questões que falam somente, apenas, geralmente não estarão certas. Geralmente. Na 13 eu fiz uma questão meio padrão Sebrasp, né? Como seria a prova antes, mas não foi, né? Se o empregado dos Correios desobedecer às regras emanadas do Código de Ética, haverá punições disciplinares também chamadas de éticas, né? Ou éticas. O nome mais correto é éticas, embora ele possa sofrer punições disciplinares. Assim, é possível que o Código de Ética crie punições específicas para quem o desobedecer? Certo. Ele abre essa ideia de criar as punições, né, se assim for estabelecido. 4. Falamos várias vezes, né? Quais são os dois instrumentos que haverá obrigação de conter a cláusula que os representantes legais e tanto os empregados terceirizados devem se submeter ao Código de Conduta e Ética. Letra D, o edital de licitação e o contrato administrativo com a empresa, né, que ganhar a licitação. Falamos isso aí, letra D. 5. O Código de Conduta busca promover a disseminação, tá, ou a divulgação, né, de qual aspecto da empresa? Marcaram isso? Letra B, identidade corporativa. Não é para aumentar a venda, até porque o correio não vende,
muita coisa. Expansão do mercado de atuação, serviço oferecido, não, é a identidade corporativa, a identidade da empresa. 6. Os compromissos mencionados no Código de Ética devem ser pautados, amparados em quais princípios? Legislação e ética. Isso aí, amparo as normas, as leis, os princípios constitucionais e a ética. Muito bem. Ninguém marcou hierarquia e disciplina aí, né? Não é concurso militar. Tá. Lucro e competitividade também não, né? Lógico. 7. O que os desvios éticos de conduta podem comprometer dentro da organização? Letra B. Se tu desviar eticamente, tu está comprometendo a reputação da empresa pública Correios e os objetivos organizacionais da empresa. Tá? 7, letra B de Brasil. E na 8, qual é a consequência de descumprir as diretrizes do Código de Conduta? As sanções que vão vir logo depois, né? As consequências, tá? É isso aí, muito bom. Na 9, o que deve ser feito no ato de posse ou assinatura de vínculo com os Correios? Letra B, tu prestar o compromisso solene de acatamento às regras do Código. Tá? Porque a A diz, assinar documento sem mais formalidades. Não, o documento é formal. Né? Realizar uma reunião com os superiores, estabelecer um plano de trabalho. Não, é prestar o compromisso, o juramento, o compromisso solene. Tá? Pensa em ti lá na frente prestando-se. Eu juro. Por você, por Deus, por meu pai. Lembrei do Leonardo agora. Do nada. 10. Tem. Quais códigos de ética devem ser observados pelos agentes mencionados no artigo 2º? Tinha a pegadinha na letra C, que era o estadual, né? Tava a mesma coisa, só trocava isso aí. Tá, muito bom. Letra D de Dinamarca. Número 11. O que deve ser programado para os futuros contratados pelos Correios? O que eles vão vir a fazer, vocês? Programado. Letra B, compromisso formal com o Código de Conduta. A letra A fala treinamento de comunicação, não. Treinamento de comunicação, não. É compromisso formal com o Código de Conduta. Informação sobre os meios de contato direto, apenas uma reunião de apresentação. Não. É a letra B, tá? Compromisso formal do Código de Conduta. Juramento. Eu juro por Deus, por meus peitos, por meus pais, vou te amar. Emoção, é tanto prazer no meu coração. Tá. Leonardo era bom, né? Era bom, né? As luzes da cidade acesa. 12. Clareando o Código de Conduta sobre a mesa. Eu aqui trancado nessa sala de aula. 12. Qual a base principal do Código de Conduta Ética dos Correios? Letra B. Viu como tinha as respostas do outro lado? Falou que tinha até a 10. 13. O que o princípio da sustentabilidade, que a gente viu, busca preservar? Exato, letra B. Um monte de B aí, para ver se vocês não iam cair nas pegadinhas e ficar trocando de letra. Isso aqui é só para ver se não iam trocar de letra no chute. Tem muito B aqui. Eu fiz de propósito. Direito a plenas gerações estatais futuros. Tá. 14. O que implica o princípio da impessoalidade em relação às decisões tomadas pelos Correios? Nós falamos. Letra B. O interesse público deve prevalecer sobre os interesses individuais. Muito bem.
15. Com base nos princípios éticos, né? Letra 14 é B de Brasil. B de Brasil. 15. Com base nos princípios éticos, como os Correios devem agir em relação à corrupção? Repudiar todas as formas de corrupção e fraude. É ético isso, né? E contra a corrupção e fraude. Letra C. Letra C, decarbonato. 16. A Danusa já tinha respondido no grupo. Essa aqui eu botei no grupo, eu acho, né? A Danusa respondeu e mais alguém depois. Um dos princípios éticos nos Correios prioriza o interesse público em uma situação onde um serviço é modificado para atender um grupo específico de clientes em detrimento à maioria, né? Em detrimento à maioria, qual princípio ético foi violado? E impessoalidade. O trabalho tem que ser para todos, não pode restringir um grupo. 16 é A. Porque ele está priorizando um grupo específico e não a totalidade, a maioria. Tu tem que priorizar sempre a maioria em detrimento de um grupo menor, a coletividade em detrimento do individual. Impessoalidade. Todo mundo entendeu? Tá? Então sempre a maioria ou a coletividade tem prioridade em relação a um grupo pequeno ou só um. Porque o trabalho é impessoal, o trabalho visa a coletividade. Então 16A. 17. Um funcionário dos Correios, conhecido como Dirceu Borboleta, esse aqui só os antigão vão lembrar o que é ele, foi convidado a um evento de negócios por um fornecedor que, além da gratificação, oferece vantagens pessoais. Qual princípio ético está em risco se o funcionário aceitar o convite? Integridade. Isso. Integridade. A pessoa está sendo contrária à ética, não está sendo íntegra. Princípio da integridade. Também estava ali nos nossos princípios éticos ali que a gente viu. Letra Pro SUS. 18. 17, ok? Todo mundo entendeu? Dinamarca, tranquilo. Letra D, integridade. 18. Como a divulgação de informações de forma completa, objetiva, tempestiva, a tempo, né? Sempre é de prazo, e igualitária, pode influenciar a relação entre os Correios e seus empregados? Letra A, aumenta a confiança e a transparência das relações, tá? Transparência, né? Forma completa, objetiva, sem esconder nada. 18, letra A. 19. Nós temos no artigo 5º do Código de Conduta, os Correios têm a obrigação de buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Na 20 e última, para vocês irem para casa descansar, fazer amor ou jantar. Os Correios devem divulgar informações de maneira... A resposta estava na anterior. Completa, objetiva, tempestiva, igualitária, letra B de Brasil. Só não tinha folhinha, né? Não, mas toma. Tem? Tem certinho? Então, fechou? Tudo certo?